Ó, então vamos lá, vamos começar aí com as diferenças, tá? Básicas aí que nos fazem, né, seres especiais, mulheres. Os homens, claro, são extremamente importantes, tá? Não quero invalidar homem nenhum. Eu sei que o homem também, ao longo da história, ele sofreu muito, né? O homem, ele teve muito das suas emoções reprimidas, né, gente? O homem não podia chorar, o homem tinha que dar conta de tudo na casa, aquela coisa toda. Mas assim, a questão da mulher, as funções femininas, elas eram, né, hoje então maiores do que antigamente. Mas hoje a gente pode reivindicar, conversar, né, mudar algumas coisas para que isso se torne mais leve também. Então, gente, os homens, eles só dão conta de fazer uma coisa só, né, gente, de cada vez. Eu acredito que isso é a grande maioria, 99% dos homens, né? As mulheres não, a gente dá conta de fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, né? E isso faz com que a gente seja bastante especial, mas a gente tem que tomar cuidado com isso para que a gente não abrace coisas demais para fazer, tá? Pelo fato da gente dar conta. Então estejam atentas a isso, tá? Tem que aprender a dizer não também. A gente não tem que abraçar tudo, não. Nós também, gente, temos mais facilidade para interpretar linguagem não verbal. Vocês sabiam disso? Então, assim, a gente interpreta melhor movimentos das mãos, do corpo, expressões do rosto. A gente tem mais facilidade para perceber isso, tá? Ah, gratidão. E os homens já não percebem muito. E às vezes isso interfere muito na relação, né? Porque a gente, como a gente tem isso muito mais afinado, a gente consegue perceber com mais facilidade, a gente quer que o homem perceba. Que às vezes você chega com uma cara mais cansada, ou que você chega com uma cara triste ou preocupada. Nós mulheres temos esse radar muito mais apurado, então a gente consegue perceber melhor. Quando alguém chega em determinado local, tá com uma cara, a gente tem mais facilidade para perceber, nossa, fulano tá triste. Vocês já repararam isso? Que nós temos essa facilidade, o homem às vezes deixa passar despercebido? Claro que existem, não é todos que são assim, né? Mas a maioria tem um pouco de dificuldade de perceber essa linguagem não verbal. Por isso que a gente não tem que ficar partindo do pressuposto em que ele não importou, ele não falou. Às vezes você não falou nada, você não externalizou o que você está sentindo, né? Então é importante para a gente também ter um relacionamento saudável que a gente fale o que a gente sente, né? Hoje eu tô chateada porque aconteceu isso e tal, né? Mas assim, não querendo também que a pessoa sinta o mesmo que você, tá, gente? Porque tem gente que é assim, conta uma história e quer que o outro, se possível, chore junto com ela. Então a gente só faz o comentário ali às vezes para justificar, esperando para que você receba um apoio de alguma forma também, né, em relação àquilo ali. Uma outra coisa em relação às mulheres, né, gente, nós fomos doutrinadas, tá? Eu acho que a geração mais atual não, mas muitas mulheres elas foram doutrinadas, tá, gente, para acharem que para ser boas elas precisavam servir, tá? Antes de atender às suas próprias necessidades. Então era o papel da mulher, se ela quisesse ser uma boa mulher, ela teria sempre que servir antes, sempre pensar no outro antes, tá? Isso é histórico, por isso pode justificar às vezes algum estilo de vida que a gente ainda leva, entendeu? E às vezes quando eu falo com as pessoas que elas têm que se amar primeiro, que elas são as pessoas mais importantes da vida dela, tem gente que pode ter um pouco de dificuldade de interpretar isso. Vai pensar que tá sendo egoísta, que eu sou uma pessoa, nossa, ela tá falando isso, que horror que ela tá falando, né, e tudo. Então, assim, existem momentos da nossa vida em que a gente não é prioridade, é claro, igual a mãe acaba de ter um bebê, o bebê vai ser a prioridade dela, ela tem algum familiar doente, ela tá cuidando ali na cama daquela pessoa, então ela deixou de ser prioridade na vida dela, mas ela sempre tem que entender que aquilo é momentâneo, aquilo é só um período. Depois ela tem que tornar a ser a prioridade da vida dela, tá? Porque se você levar uma situação dessa adiante por muito tempo, você certamente vai adoecer. E a gente pode observar isso, que pessoas que cuidam de outras pessoas por um tempo muito prolongado, elas ficam muito adoecidas, né? Então a gente tem
que entender que isso tem que ser um período provisório, mesmo que se você, às vezes, você tem um familiar seu, uma mãe, um pai acamado, tal, tem que tentar, isso tem que ser uma coisa que eu não vou nem entrar hoje aqui sobre isso, mas assim, é uma conversa entre irmãos, familiares para dividir essas tarefas, porque se você assume isso por um período muito prolongado, você pode ter certeza que você vai adoecer, porque o nosso corpo precisa de atenção, né? Nós estamos aqui para evoluir, para crescer, para adquirir conhecimento, se tornar pessoas melhores. E se a gente fica o tempo todo nesse papel, a gente não tem tempo de adquirir conhecimento. A gente não tem oportunidades de viver coisas novas. E isso tudo faz parte do nosso processo de evolução, entendeu? Então é importante vocês ficarem atentos a isso, tá? Para que essa função não seja só sua eternamente, porque senão você vai adoecer, né? E logo você também não vai conseguir tomar conta de ninguém, tá? Porque a gente precisa, se a gente tem alguém que precisa da gente, a gente tem filhos, tem marido, tem às vezes uma mãe, um pai que mora junto e precisa de uma atenção, daí que você precisa cuidar de você mesma, entendeu? Mais do que tudo, porque você tem muitas pessoas que precisam de você bem, de você fortalecida, então você não pode se deixar de lado por muito tempo, tem que ser uma questão muito provisória, tá bom? Gente, uma outra coisa que eu queria falar com vocês é que vocês já, claro, né, todo mundo tem muita noção disso, dessa questão da violência, né, contra a mulher, e eu quero deixar o seguinte para vocês, que, né, a cada 7 segundos uma mulher no Brasil, ela é vítima de violência, né, e eu acho que essa informação aí para muitas pessoas, 7 segundos, gente, agora então nesse período, né, de confinamento, muitas mulheres têm sofrido muito. Então, eu quero passar para vocês o seguinte, que às vezes essa raiva que o homem tem da mulher, contra a mulher, ela é frequentemente ligada a questões com a mãe, tá? Então, assim, o ideal é que você evite o máximo que você puder um relacionamento ou um casamento, ou juntar, ou namorar um homem que odeia a própria mãe, tá, gente? É bastante complicado, porque com o tempo ele vai descontar isso em você. Então, um relacionamento com uma pessoa assim, ele só pode existir se ele estiver disposto a fazer um tratamento, ele fazer terapia, tá? Porque aí ele querendo, ele pode mudar esse comportamento, tá bom? Porque caso contrário, ele vai odiar as mulheres eternamente. Então isso é um fator que a gente consegue perceber. Quando você começa a relacionar com a pessoa, entendeu? Procura saber isso, como é a relação dele com a mãe. Se ele, às vezes ele não foi criado pela mãe, mas ele leva isso com leveza, ele foi criado pela uma avó, uma tia, e ele tem muita gratidão, entendeu? Por essas pessoas. Então isso é bastante importante, tá? Você observar, porque é um relacionamento que tem tudo para dar um problema lá no futuro, se ele não estiver disposto a ter um tratamento para isso, tá? Ou uma terapia, ou algum tipo de tratamento para lidar com essa questão. Então tenham cuidado, tá, mulheres? Porque nós somos, eu acho que é um dos únicos pontos negativos nossos é a nossa fragilidade física. Claro que a gente pode também ficar muito fortona, fazer aí várias atividades, né? Fazer exercícios de autodefesa, essas coisas, né? Mas assim, normalmente a gente é um sexo mais frágil mesmo. Então é importante a gente se preservar, tá? Não ajam somente com emoção. Ai, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele não sei o quê. Procure entender quem é essa pessoa, conheça essa pessoa antes de você ter um envolvimento mais sério, tá? Com ela. Então isso pode evitar problemas futuros, né? Problemas bastante complicados, tá? E outra coisa, nada de silêncio, tá, gente? Enquanto as mulheres continuarem no silêncio, mais o abuso vai continuar. Então tentem de alguma forma, né? A gente tem coisas bastante, a gente tem visto, né? Assim, pessoas aproveitando para mulheres coitadas, né? Assim, oportunidades para pedir um socorro. Então estejam atentas, principalmente nós mulheres, para auxiliar outras mulheres, para sermos apoio para outras mulheres também, tá? Evitar, tá, gente? Às vezes a gente quer, nossa, ele é lindo, ele é maravilhoso, depois você paga um preço, né? Então, não tô falando que todo homem bonito é assim não, gente. A gente sabe o que é um homem mulherengo e um homem sério, tá bom?
Então, se for para um relacionamento mais sério, olha, fiquem atentas, tá? Uma outra coisa que eu quero falar com vocês, que talvez vocês nunca tenham pensado nisso, gente, tanto que nós mulheres somos especiais. Vocês sabiam que nós mulheres somos portais? A única forma que um ser humano tem para chegar na Terra é através de nós. Olha que coisa bacana, né? O tanto que isso é divino, né, gente? O tanto que nós devemos nos respeitar por isso e nos amar ainda mais, né? Não é à toa, tá? Nós somos seres especiais e a gente deve se tratar como tal, tá? Às vezes a gente fica deixando a gente muito, sabe? Não, o que é isso? Olha, nós somos portais, tá? Não, nenhum ser humano vem para a Terra se não for através de nós. Então isso faz a gente, nossa, eu acho lindo pensar dessa forma.